Você sabe quais foram as maiores epidemias e pandemias da história mundial? Aliás, você sabe a diferença entre epidemia, pandemia, endemia e sindemia? Não? Então vem comigo que a gente vai ver tudo isso agora! Eu sou a Sofia Fonseca e hoje a gente vai falar sobre doenças que entraram para a história. Vamos entender a diferença entre esses conceitos e ainda dar aquela revisada nas principais doenças que podem cair no seu vestibular. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos. Vamos começar pelos conceitos? Qual a diferença desses nomes todos? Primeiro, epidemia. O que é? É quando acontece surtos de uma doença em várias regiões ou comunidades. A epidemia pode ser municipal, quando acontece em vários bairros de uma cidade, estadual, quando acontece em várias cidades de um estado, e nacional, quando acontece em vários estados do país. Por exemplo, olha essa notícia. Você viu que ela tá falando Covid-19, epidemias nas cidades? Por isso, epidemia é o conceito interno no país. Agora, pandemia é quando a epidemia se estende para níveis mundiais, atravessando países e continentes, que é o que tá rolando hoje com a Covid-19. Já a endemia se refere a uma doença que tem um aumento de frequência em determinada região por fatores locais. Um exemplo de endemia é a malária na região norte. Ela tem alta incidência pelo clima e vegetação do local. E ainda tem um termo chamado sindemia. O que quer dizer isso? É quando tem interação entre mais de uma doença, causando danos muito mais graves do que a própria doença. Por exemplo, AIDS e gripe. Ou, conforme estudos vêm indicando, Covid-19 e diabetes. A parte dos conceitos você pegou, né? Então vamos ver as maiores doenças da história? Eu montei uma lista em ordem cronológica. Vamos entender primeiro das mais antigas até o que tem de mais atual. Começando pela peste negra ou peste bubônica. Ela teve início entre 1333 e 1351. Essa doença é causada por bactéria, ou seja, é uma bacteriose, e tem como sintoma a inflamação e o inchaço dos gânglios linfáticos e febre. A transmissão ocorreu pela picada da pulga do rato cinza europeu. Lembrando que toda vez que tem transmissor, é extremamente importante saber quem transmite. A sua origem foi na China e a sua chegada à Europa se deu no século XVII, se alastrando a partir da retomada do grande comércio entre o Ocidente e Oriente, por meio de caravanas de comércio que iam da Ásia para a Europa. A doença se alastrou rapidamente pelas péssimas condições de higiene e saneamento das cidades medievais e resultou na dizimação de cerca de 1/3 da população europeia. Foram cerca de 50 milhões de mortos. E como atingiu vários países, podemos classificar como uma pandemia. Sinistro. Outra doença que assolou o mundo foi a tuberculose. Ela surgiu por volta de 1850 a 1950. Essa doença também é uma bacteriose. A transmissão dela se dá por contato direto com pessoas contaminadas. E os sintomas são febre baixa e tosse constante com sangue. Hoje em dia, a doença tem vacina e tratamento, mas mesmo assim a tuberculose está entre as 10 maiores causas de morte no mundo, sendo responsável por mais de 1,5 milhão de óbitos por ano. Historicamente, a tuberculose também é chamada de doença romântica, por ter se disseminado no final do século XVIII, no período do romantismo. Inclusive, isso atingiu bastante a segunda geração romântica, conhecida como pessimista ou byroniana, pois os grandes poetas doentes tinham uma expectativa baixa de vida. Isso marcou o movimento literário. Para se ter uma ideia do impacto da tuberculose, ela matou cerca de 1 bilhão de pessoas. Foi a doença que gerou mais mortes na nossa lista. E ela se classifica como uma epidemia. A próxima doença que vamos ver é a varíola. Ela surgiu no final do século XIX. Ela é causada por vírus, logo uma virose. A contaminação é pelo ar, muito fácil de contaminar. Os sintomas da varíola são mais similares a uma gripe, mas ela tem a forma branda e a forma letal. Mas relaxa, o último caso de varíola foi em 1977 e a doença é considerada erradicada desde 1980. No auge da doença, ela foi classificada como uma pandemia. Ao todo, foram cerca de 300 milhões de mortos. Mas o grande medo que existe dessa doença até hoje é a possibilidade de bioterrorismo. Aquela vibe de filme de terror, de mandar uma carta pro inimigo, o cara abre, o pozinho voa e ele morre. Pois é, meu filho, sinistro. Agora a gente vai ver sobre a gripe espanhola. Ela aconteceu no período pós-Primeira Guerra Mundial. Essa doença é causada por uma mutação do vírus influenza, o vírusinho da gripe. Medo, né? Apesar do nome, ela não surgiu na Espanha, mas o país ficou famoso por divulgar notícias da doença pelo mundo. E daí veio o nome. Ela causou uma pandemia atingindo todos os continentes. Estima-se que na época ela infectou 1/4 da população mundial, matando no mínimo 50 milhões de pessoas, e entrou para a história como uma das pandemias mais mortais já existentes. E por último, vamos ver a AIDS, ou SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela também é uma virose causada pelo vírus HIV. Ela surgiu em 1981 e infelizmente tem casos até os dias de hoje. A transmissão dessa doença se dá de diversas formas. Ela é sexualmente transmissível, mas também é transmitida por amamentação, transfusão de sangue, via vertical, ou seja, da mãe para o filho, e por objetos
perfurocortantes. E a gravidade dessa doença é que a célula-alvo do vírus é o linfócito TCD4, que é nada mais, nada menos que o mensageiro mais importante do nosso sistema imune. Sem ele, o nosso sistema imunológico pifa. Por isso, o nome da doença é síndrome, que é a doença, da imunodeficiência sem o sistema imune adquirida, culpa do vírus. E a treta é que ela não tem cura. Mas também não é mais que nem nos anos 80, que era certeza de morte em poucos anos. Atualmente, os pacientes soropositivos têm acesso a tratamentos eficazes que controlam a taxa do vírus no organismo a ponto da pessoa nem transmitir mais o HIV. Então, apesar do preconceito tido com a doença persistir, os avanços científicos na área foram enormes. Até agora, a AIDS matou cerca de 22 milhões de pessoas. Como a AIDS atravessa barreiras nacionais, ela é chamada de pandemia. Você deve estar se perguntando: E o corona? E a Covid? bom, nós ainda não temos conhecimentos comprovados cientificamente para falar muito sobre a doença. Mas o que você precisa saber? Primeiro, saiba os termos corretos. É o coronavírus no masculino e a doença Covid-19 no feminino. Então, já anota isso aí para redação. E relacione a conjuntura que a pandemia trouxe com as suas consequências em todos os aspectos. Por exemplo, biológicos já são mais de 1,5 milhão de mortos. Sociais, muita gente está passando por muita dificuldade por conta da pandemia. E políticos, por exemplo, a disputa dos Estados Unidos com a China está até na questão da vacina. Essa pandemia tem inúmeras consequências que vão ficar para a história. Estrategista conseguiu dar aquela revisada nas principais doenças na história do mundo? Anotou tudo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!